Fala, torcedor colorado! O vídeo de hoje é diferente. Não é fácil gravar, não é fácil assistir, mas é necessário. O momento do Inter no Brasileirão é daqueles que exigem nervos de aço e coração preparado. E não para por aí. Bastidores estão pegando fogo e o clima político também entrou em campo. Fica com a gente até o fim. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo o Inter em campo. E vamos juntos tentar entender tudo o que está acontecendo com o nosso Clube do Povo. O que parecia improvável há algumas rodadas, infelizmente virou realidade. O Internacional entrou na zona de rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. A derrota por 3-0 para o São Paulo, nesta quarta-feira, jogou o Colorado para a 18ª posição, com 41 pontos, e agora a equipe não depende apenas de si para permanecer na Série A. A partida foi disputada na Vila Belmiro, por conta de uma punição ao São Paulo. Mesmo assim, o Inter foi amplamente dominado, sem organização defensiva, apático no meio-campo e praticamente nulo no ataque. O time de Abel Braga passou longe de reagir, e a frieza do placar refletiu exatamente o que aconteceu dentro de campo. Com esse resultado, o desespero está instalado. O Inter vai precisar fazer a sua parte no próximo domingo, 7, vencendo o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, às 16 horas. Mas isso, por si só, não será suficiente. O clube também terá que torcer por uma combinação específica de pelo menos 2 entre 4 resultados paralelos. Veja os cenários possíveis. Ceará perde para o Palmeiras, na Arena Castelão. Fortaleza não vence o Botafogo, no Engenhão. Vitória não derrota o São Paulo no Barradão. Santos perde para o Cruzeiro e o Inter tira 7 gols de saldo. Esse, sinceramente, é quase impossível. Ou seja, não basta vencer. A missão é torcer, secar, calcular e, ainda assim, depender de adversários diretos tropeçando em casa. Muitos deles contra times que já não têm grandes ambições na tabela. É um cenário que nos leva, inevitavelmente, à lembrança de 2002, quando o Inter escapou do rebaixamento na última rodada, vencendo o Paysandu e sendo salvo por uma combinação improvável de outros 3 resultados. Naquela época, a sorte esteve do lado vermelho. Mas será que ela vai repetir a dose mais de 20 anos depois? Se o torcedor está com o coração apertado, tem motivo. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Inter tem hoje 77,6% de chance de cair para a Série B, repetindo o pesadelo de 2016. Na minha visão, o grande problema é que o Inter não deu sinais de reação em momento algum. A troca de técnico foi tardia, a postura em campo segue sendo de um time que aceita a pressão e, principalmente, que não acredita mais na própria recuperação. A torcida fez sua parte, compareceu, apoiou e agora vê o clube ser arrastado para a beira do abismo. O sentimento é de angústia, sim, mas também de revolta. Porque não faltaram alertas ao longo da temporada. E agora, torcedor colorado, você ainda acredita em um milagre? Ou já está se preparando para encarar 2026 na Série B? Comenta aqui embaixo e vamos trocar ideias. Aqui, a voz da torcida é prioridade. Se dentro de campo o Inter se aproxima perigosamente de um novo rebaixamento, fora dele, a crise institucional também explode. Após a goleada sofrida diante do São Paulo, cresceu a pressão nos bastidores para que o presidente Alessandro Barcelos renuncie ao cargo. O jornalista Fabiano Baldasso revelou, logo após a partida, que entrou em contato com membros do Conselho Deliberativo e com nomes da oposição, e a informação é clara. Há um movimento sendo articulado para exigir formalmente a saída de Barcelos da presidência do Internacional. Segundo Baldasso, mesmo que o estatuto não permita a saída forçada, o peso político e simbólico da exigência pode se tornar insustentável para a permanência do dirigente.
ele ainda afirmou com todas as letras: "O Internacional agoniza. Está na Série B. Não acredito em nada diferente. Nos levaram a esse ponto. Destruíram nosso clube, nosso grande amor." O comentarista não poupou críticas. Disse que a gestão de Barcelos falhou no comando do futebol, errou nas contratações, não soube reagir nos momentos decisivos e deixou o clube sem identidade em campo. E, para ele, não só a diretoria tem culpa, os jogadores também jogaram a toalha antes do campeonato acabar. É um diagnóstico duro, mas que reflete o sentimento de uma parcela crescente da torcida e da base política colorada. Barcelos, que ainda tem mais um ano de mandato, se vê agora na mira da insatisfação geral. E num momento em que o clube pode enfrentar o segundo rebaixamento da sua história. Agora a pergunta que se impõe é: uma renúncia agora resolveria alguma coisa? Na minha visão, por mais que a pressão seja compreensível, é importante analisar o que realmente pode mudar com a saída de Barcelos neste momento. Trocar o presidente às vésperas de uma nova temporada, talvez disputada na Série B, não muda os erros cometidos ao longo do ano, mas pode ser o primeiro passo para iniciar uma reconstrução com mais transparência, planejamento e responsabilidade. Ao mesmo tempo, o clube precisa de estabilidade para planejar 2026. E estabilidade, nesse momento, parece um luxo que o Inter não tem. A verdade é que o Inter entrou num colapso sistêmico, onde tudo se mistura: futebol, política, vaidade, pressão e desorganização. E você, torcedor? Acha que a saída de Barcelos é necessária para iniciar um novo ciclo? Ou o problema é maior e precisa ser enfrentado de forma mais profunda? Deixe a sua opinião nos comentários. Aqui no Inter em Campo, a gente discute tudo, olho no olho, sem filtro. Se você achava que a crise do Inter se limitava ao que a gente vê dentro das quatro linhas, é melhor se preparar. O vestiário também virou campo de batalha. E não no bom sentido. Na derrota por 3-0 contra o São Paulo, o Inter não só foi amplamente dominado, como também mostrou que o grupo está completamente desconectado emocionalmente. E o episódio que veio à tona depois do jogo escancarou isso de forma alarmante. Segundo informações do jornalista Lucas Dias, do Debate Raiz, 2 jogadores do elenco quase chegaram às vias de fato durante o intervalo. O caso aconteceu logo após o segundo gol do São Paulo, marcado no último lance do primeiro tempo. Alan Rodrigues, revoltado com o lance que originou o gol, cobrou duramente o zagueiro Juninho, que teria falhado na jogada. A discussão esquentou num nível que Rodrigues chegou a fazer sinais com a mão, chamando o companheiro para a briga. Sim, isso mesmo. Enquanto o time afundava no campo, dentro do vestiário, o clima era de confronto entre colegas. A briga só não foi além porque Alan Patrick e Gabriel Mercado intervieram na hora, separando os dois. E aqui vai um ponto importante. Esse episódio, por mais feio que pareça, e é reflexo de um time completamente sem confiança. Jogadores que já não confiam uns nos outros, que entram em campo sem qualquer entrosamento emocional e que carregam nas costas a pressão de um rebaixamento iminente. Essas fissuras internas não surgem do nada. Elas são o resultado de um ambiente que já vem se deteriorando há meses, talvez até anos. E a sensação é de que o Inter chegou ao seu limite emocional, técnico e estrutural. Na minha opinião, ver jogador querendo brigar com um colega de time dentro do vestiário não é apenas lamentável, é simbólico. Mostra que a coisa está fora de controle. E o torcedor, que se desdobra para apoiar, para acreditar, acaba sendo o maior prejudicado. Agora, te pergunto com sinceridade: dá para acreditar em união até domingo? Você acha que ainda tem clima para uma reação dentro do grupo? Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia. O espaço aqui é da torcida. Logo após a derrota para o São Paulo, quem veio a público tentar acalmar os ânimos foi o vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Bisol. Em um pronunciamento bastante direto, ele assumiu a bronca.
A responsabilidade é da diretoria, sem jogar culpa em ninguém além dos gestores do clube. E mais, ele defendeu Abel Braga, deixando claro que o treinador não tem culpa alguma pela situação em que o time se encontra. Segundo Bisol, o técnico veio para ajudar em um momento delicado e tem trabalhado com seriedade e entrega. Um dos pontos centrais do discurso do vice foi a tentativa de mostrar que, mesmo longe dos olhos da torcida, a direção fez uma série de movimentos ao longo do ano tentando mudar o cenário. Ele admitiu que essas ações não foram divulgadas por questões estratégicas, mas foram realizadas com o objetivo de reverter a situação. Ainda assim, Bisol pediu desculpas ao torcedor, reconhecendo que a apresentação contra o São Paulo foi vergonhosa e sem postura, palavras dele. Disse que o comportamento dos jogadores não reflete o que vinha sendo visto durante a semana nos treinamentos e que o clube esperava muito mais atitude em campo. Mesmo com toda a turbulência, o vice afirmou que tem convicção de que o Inter pode vencer no domingo e escapar da queda. E aí veio o apelo: que a torcida compareça, mesmo que desacreditada, mesmo que magoada, mesmo sem confiar nos dirigentes. Que vá, pelo clube, por Abel e pelos que ainda acreditam numa última reação. Na minha visão, o discurso do Bisol foi necessário, mas também tardio. A diretoria passou boa parte do ano em silêncio e agora, com a água no pescoço, vem pedir apoio. A torcida do Inter sempre esteve presente, mesmo nas fases mais complicadas. Mas confiança, como a gente sabe, não se pede, se constrói. Ainda assim, se for para tentar um último suspiro, o Beira-Rio precisa ser nosso refúgio, não nosso túmulo. E talvez seja a última chance de mostrar que, apesar de tudo, ainda existe dignidade vestindo vermelho. E você, torcedor? Vai apoiar no domingo? Ainda acredita que dá? Ou acha que o discurso da diretoria já não convence mais ninguém? Quero muito ler o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no Inter em Campo. A gente sabe que o momento é duro. A paciência do torcedor foi testada ao limite. Mas se tem uma coisa que essa torcida tem, é história. E quem tem história, tem força. Se você ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar com a gente, independente da divisão que o Inter esteja. E claro, comenta aí de onde você está nos assistindo. Vamos mostrar que a torcida do Colorado resiste em qualquer canto. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, com o peito apertado, mas com o escudo no coração. Inter é o povo. Inter é amor. Inter é luta. Até a próxima!